Boa noite, pessoal. Todo mundo que está aqui ao vivo, né, assistindo essa aula para o curso popular da Defensoria. As pessoas que não estão vendo assistirão, né, essa aula lá no canal do YouTube. Meu nome é Luiz Felipe Ceni, sou formado, graduado pela Universidade Federal Fluminense, lá do Polo de Volta Redonda. Cheguei no projeto de vocês a partir da minha relação com o professor João Paulo Martinelli, que eu sei que também deu alguma aula para vocês aqui, e que é um amigo, um professor, um orientador de longa data e que tem me guiado nos caminhos aí da academia desde aí de 2016, pelo menos no mínimo, né? Bom, fui monitor de Direito Penal, enquanto o professor João lecionava lá na UF, né? Permaneci por 3 anos nesse cargo, acumulando também em alguns momentos a função de monitoria de processo penal, sendo que atualmente eu dou aula de direito penal e processo penal em tantos outros lugares, também no portal Estudando Direito, entre outros lugares, né? Sendo que conheço o projeto da Defensoria que vocês fazem aí, o projeto do curso popular, já conhecia antes, já tive vários colegas que participaram de aulas aqui, dando aula para vocês. Sempre admirei muito o trabalho de vocês e quero registrar aqui meu parabéns, porque é um trabalho incrível, né? A professora, como eu estava conversando com o Everton mais cedo, talvez vocês tenham aula com professores até melhores do que se estivessem pagando. Claro que eu não me incluo nisso, porque eu ainda sou um mero aprendiz, mas outros professores que aqui passaram, são muitos nomes incríveis, pessoas incríveis, então é um projeto muito bonito. Então é com muito prazer, com muita alegria mesmo, muito orgulhoso de estar aqui hoje com vocês para poder falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho de conhecimento, aliás, aprender com vocês, aprender junto de vocês alguns temas que são importantes, né, na preparação para a prova da Defensoria Pública, né? Sendo que, aqui passando rapidinho, hoje nós falaremos de crimes contra a vida, né, hoje e amanhã. Então, falaremos no modo tranquilo, mas longo, né, sobre crimes contra a vida. Em agosto, falaremos numa outra aula sobre crimes contra a administração pública. Em setembro, crimes hediondos. E depois ainda tem 3 aulas de processo penal, né? Uma aula sobre provas, uma aula sobre indícios e outra aula sobre ações de impugnação. Então, teremos no total 6 encontros aí. É um orgulho. E sabendo que vocês estão ansiosos para a gente começar a aula, então vamos começar, né, a falar propriamente dito do nosso assunto. Sendo que desde esse momento, quero deixar claro que vocês podem mandar perguntas. Eu deixei aqui o chat aberto para eu poder estar acompanhando, né? E na medida que as perguntas forem chegando, né, eu vou escolhendo ali o melhor momento para poder estar respondendo. Talvez o que eu não responder hoje, responda amanhã, até por uma questão de didática. Enfim, a gente vai se organizando, tá bom? Então, hoje, para falar de crimes contra a vida, lá, os crimes que estão previstos no capítulo 1º, da parte especial do Código Penal brasileiro, nós vamos começar, é claro, pelo mais famoso de todos os tipos penais, e talvez, como eu sempre gosto de falar, um dos mais perfeitos, com maior exatidão do ponto de vista técnico, porque só tem um verbo e um substantivo, que é matar alguém, né? Muito simples de se entender, uma mensagem muito clara que o tipo penal passa, e quem dera ele fizesse isso, ou nosso código fizesse isso com outros crimes também, né? Então tá lá no artigo 121, como vocês bem sabem, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre eles, né? Fiquem à vontade para as perguntas. Então, vamos lá. É importante entender que o nosso Código Penal brasileiro, mesmo desde lá de 1890, ele adota essa terminologia homicídio para definir o crime de matar alguém. Então, não segue uma tendência que existem em outros diplomas mundo afora que tratam do termo assassinato, né? Não existe aqui no Brasil assassinato. Quando alguém falar isso para vocês, peça para procurar no Código Penal o crime de assassinato e vai falhar miseravelmente, né? Não existe. No Brasil nós falamos de homicídio. Sendo assim, vamos entender em que contexto se insere esse tipo penal, né? O direito, como um todo, ele protege, aqui no nosso campo do direito penal,
ele protege a vida, na verdade, desde a sua formação embrionária, né? Então, desde a formação embrionária resultante da junção dos elementos genéticos, então ele já está protegendo a vida, né? Protegendo a vida não como esse tipo penal do homicídio propriamente dito, mas com o tipo penal do aborto, né? Que nós também iremos conversar provavelmente amanhã. E desde o início do parto, a sua eliminação, então, vai tipificar, né? Depois que a criança nasce, vai tipificar o crime, então, de homicídio, né? Iniciado o parto, a conduta perpetrada que retirar a vida será tipificada como crime de homicídio. Então, até antes do parto, estamos falando de aborto, que é o que nós falaremos com mais cuidado amanhã. Isso é importante ter na cabeça. Então, até o início do parto, o crime que pode ser imputado é o de aborto. A partir do momento em que se iniciou, né? Sempre gosto de falar de palavras-chave, que vocês devem grifá-las, vocês devem tê-las em mente de forma muito clara, porque numa prova objetiva, essas coisas fazem total de um curso longo, de muitas questões, como é o caso da defensoria, né? Então, iniciado o parto, a conduta, né, perpetrada que retirar a vida daquele recém-nascido, aquele feto, enfim, já será tipificado como crime de homicídio, né? Então, assim, podemos chegar à conclusão que o nosso Código Penal brasileiro ele abrange a proteção da vida, tanto intrauterina como extra. Tanto é que a própria mãe, né, pode, após o parto, estar cometendo uma forma do crime de homicídio, que é o infanticídio, né, no seu estado puerperal, né, logo após ter nascido aquela criança. Só que infanticídio nós também conversaremos com mais calma depois, mas nada mais é também que uma forma de homicídio, é uma forma de homicídio privilegiado, né? Uma forma privilegiada de homicídio. Nada mais é do que isso, na verdade. Está na previsão do artigo 123 também do Código Penal. É preciso entender também, ter em mente, né, considerar isso, que existem outros tipos penais nos quais a morte ela não é objeto desse tipo penal, sendo que a superveniência pode representar uma causa de maior reprovabilidade, o que refletirá, por consequência, em uma maior punição. São os nossos famosos crimes preterdolosos, né? E que causam muita confusão aí na hora da atuação prática, né? Eu vou falar depois com mais calma, não sei se hoje ou amanhã, mas já quero deixar em mente para vocês pensarem no caso do garoto, do menino Miguel, né, que caiu lá do prédio onde a mãe trabalhava, e disso abriu-se uma discussão, não só do ponto de vista moral, político, enfim, que vocês bem sabem, mas também do ponto de vista da dogmática jurídico-penal. Faz parte de um grupo de pesquisa que debateu isso por dias, né? E dentro do meu grupo de pesquisa, você tinha pelo menos umas 3 visões diferentes sobre o mesmo fato. Então, por isso que é muito importante que você tenha essa premissa de que, quando a gente fala de proteção de vida, é claro que o tipo penal por excelência é feito para proteger a vida é o penal do homicídio, mas não necessariamente outros tipos não vão abarcar podem abarcar esse resultado como sendo consequência de outras ações que ele prevê como crime, como tipo penal, né? Alguns doutrinadores também dizem que os crimes contra a vida eles podem ser divididos em 2 grupos, sendo crimes de dano e crimes de perigo. Isso é muito pacífico, tem gente que não concorda com essa divisão, mas de uma geral muitos falam isso, né? Então, para essas pessoas que seguem essa linha, os crimes contra a vida de dano seriam os que estão denominados lá no capítulo 1 do título 1 da parte especial, que é a partir do artigo 121 que eu acabei de falar. Então, os crimes contra a vida, homicídio, induzimento ao suicídio, infanticídio e aborto. Sendo que todos esses crimes são de competência do tribunal do júri, né, conforme a disposição constitucional. Sendo que desses crimes que eu acabei de citar, só o homicídio prevê a sua forma dolosa ou culposa, sendo que na forma culposa nós estaremos tratando, então, não mais de tribunal do júri, e sim de juízo singular.
Sendo que para os doutrinadores que entendem existir essa diferença, nos crimes de perigo, por sua vez, teríamos lá no rol lá do artigo 130, na verdade, da peritração da vida e da saúde. Essas pessoas entendem que também esse rol de crimes existe para proteger a vida. De certo modo, faz sentido ontológico, mas, como eu disse, nem todos concordam com essa classificação. Então, se incluiriam os crimes de perigo de contágio venéreo, perigo de contágio de moléstia grave, enfim. Outras considerações que são importantes já de início da Lei 13.964, né? É o famoso pacote anticrime. Não gosto muito desse nome, dessa terminologia. Afinal de contas, eu acho que nunca se viu lei que fosse pró-crime. Na verdade, não existe lei pró-crime. Então, é um nome ruim, mas é um nome que as pessoas ficaram conhecendo. Sendo que essa lei, né, ela alterou lá no artigo 5º, o artigo 5º, em seu artigo 5º, no artigo 5º da Lei 13.000, ela promoveu a alteração no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90. Então, é importante, isso é atual, vocês precisam estar com isso em mente. Então, são considerados hediondos, no caso do homicídio, né? Então, quando o homicídio é considerado hediondo, a partir dessa nova redação trazida pelo pacote anticrime, primeiro, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que seja cometido por um só agente. É importante porque hoje sempre tivemos grupos de extermínio. Se formos fazer aqui um estudo da história, enfim, do contexto social que nós estamos imersos. Mas, sobretudo porque eu fiz a formação no Rio de Janeiro, então o assunto milícias ele é muito recorrente, né? No nosso contexto social, no contexto social em que se estuda direito lá no Rio. Então, é importante ter essa ideia. E mesmo que seja só uma pessoa cometer aquele crime, a cometer o crime de homicídio, se ele está inserido dentro de um contexto de atividades de grupo de extermínio, ainda assim ele será hediondo, ainda que simples, por conta de estar inserido nesse contexto. Então, é uma tentativa de reprovar, uma maior reprovação para as pessoas que cometem crime de homicídio por conta de estarem ligadas a milícias, a tráfico, enfim, a qualquer outro tipo de grupo de extermínio. E também são hediondos o homicídio qualificado, também pode ser considerado qualificado. Então, os incisos 1º, 2, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. E em todas as previsões. Falando depois, voltando aqui ao nosso assunto, né, do homicídio propriamente dito. Ele pode existir nas modalidades simples, privilegiado e qualificado. São as circunstâncias e as peculiaridades concretas que vão determinar a gravidade do fato e então a sua adequação em uma das modalidades. Por isso que é importante ter a distinção muito clara em mente, porque vai fazer diferença na hora da imputação, vai fazer diferença na hora que você estiver fazendo uma defesa, né? Faz diferença tanto no aspecto de como vocês estão estudando para concurso público, porque vocês podem errar ou acertar uma questão somente objetiva sobre esse tema, e faz muita diferença também na prática. Eu sou advogado criminalista, então posso dizer que essas informações são extremamente importantes. Bom, o conceito mais básico para a gente seguir didaticamente aqui o roteirinho seria, claro, matar alguém. Então, homicídio é a eliminação da vida. Isso é muito óbvio, nem precisava estar falando para vocês aqui. E o bem jurídico tutelado também, claro, a vida. Agora, chegando nos momentos que vamos ter mais problemas aqui, né? Claro, sujeito ativo e passivo, se nós vamos falar, ativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum, então não requer nenhuma condição particular, tal sujeito pode agir só ou associado a outra, sendo que se ele age associado a outra, mas esse outro está inserido no contexto de uma atividade de grupo de extermínio, nós estaríamos falando, então, lá de uma hipótese de crime hediondo, ainda que sendo homicídio simples, como eu já falei anteriormente, né? E aí, o sujeito passivo, qualquer sujeito vivo, isto é, o ser humano que nasce com vida. E aí vem a pergunta importante, a pergunta de $1 milhão, né? Então, quando começa a vida? Para o direito penal, esqueçam essas discussões filosóficas, enfim. A vida começa com o início do parto, com o rompimento do saco amniótico, para ser mais
mais específico, né, para relembrar a biologia, sendo suficiente que exista vida, né, independentemente dessa capacidade de viver, independentemente, como por exemplo, crianças que nascem e por problemas de saúde vão viver muito pouco, às vezes alguns vão viver apenas horas, enfim, ainda se aquela criança ela nasceu e alguém vier cometer o crime, tentar tirar a vida daquela criança, estão se tratando, então, vai se tratar de um crime de homicídio. Sujeito passivo aqui é importante fazer uma observação do sujeito passivo especial, né? No caso do presidente da República, do presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, STF. Nesses casos, se forem crimes contra a vida dessas autoridades, nós estaremos falando de crimes contra a segurança nacional. Aí teria que se aplicar, embora muito criticada e possa ser feita muitas críticas, à lei de segurança nacional, a lei 7.170 de 83, lá no seu artigo 29, prevê essas hipóteses. Causas de aumentos básicas, né, menor de 14 anos ou maior de 60, causa de aumento, menor de 14 anos ou maior de 60, a pena majorada sempre de 2/3, enfim, crimes hediondos já falei também. Chegando aqui na adequação típica, nós vamos chegar agora onde se encontram as maiores os maiores problemas, e onde é importante a gente relembrar conceitos de parte geral, de dolo, de culpa, e onde vai residir aqui talvez a maior parte da nossa aula. Primeiro, a tipicidade objetiva, típica. Então, falando, como disse, de matar, a adequação típica, o objetivo, nada mais é do que matar alguém. Então, o homicídio é um crime de resultado, em que não necessariamente se estabelece meio específico de execução, aliás, não se estabelece meio específico de execução da ação, pelo que o princípio admite qualquer tipo de ação dirigida pela vontade do autor à produção do resultado morte. Então, se não se enquadrar em uma das circunstâncias lá que depois o rol do artigo 121, parágrafo 2º, procede qualificadores, né, se não se enquadrar em uma delas, se não tiver dolo em relação a nenhuma delas, nós falando de homicídio de modalidade simples, nós estamos falando de qualquer conduta que tenha como esse fim, então, retirar a vida de alguém, essa vontade dirigida do autor à produção desse resultado de morte. A pergunta também típica, mas a gente precisa fazer, porque é importante para essa didática, a ausência de cadáver, ela exclui a tipicidade objetiva? Então, já que nós estamos falando de um crime de resultado, não. Por si só, não é um fundamento suficiente para negar a existência de homicídio, já que o próprio ordenamento jurídico, no Código de Processo Penal, vai admitir outras formas de outros meios de prova que podem levar igualmente à convicção de que há existência da morte de alguém. Embora seja um crime de resultado, enfim, embora tenha que ter o estado de morte, a questão de ter um cadáver é uma questão probatória. Não está se falando de materialização dessa tipicidade objetiva. A materialização está em matar a pessoa, está em retirar a vida, e não em se comprovar que ela tendo a necessidade imprescindível de se encontrar aquele cadáver para então dizer que se concretizou. Não, né? Isso é importante e faz total diferença também na nossa. Então, se admite a execução do homicídio por recursos e meios variados, sejam eles meios diretos ou indiretos, físicos ou mortais, desde que sejam o suficiente, então tem que ser suficiente para a produção do resultado de morte. Então, os meios diretos. Os meios diretos são aqueles que se vale o agente para pessoalmente, de forma pessoal, atingir a vítima. Então, disparar uma arma de fogo, enfim, asfixia, essas coisas. E os indiretos conduzem à morte de modo imediato. Então, de modo imediato. Os meios indiretos conduzem à morte de modo imediato. Então, um exemplo, um ataque de um animal bravo. Tipo, não gosto muito de estigmatizar pitbulls, até porque eu já tive uma maravilhosa, que eu sinto muita saudade, tenho outra agora, então, mas é só para citar um exemplo que vai ficar bastante claro para vocês. Chegamos à nossa discussão maior, que é na questão do tipo subjetivo, né? A tipicidade subjetiva, a sua adequação típica, vamos falar de dolo e culpa. Então, para você poder chegar
né, a essa adequação típica, para poder, na configuração lá do artigo 121, matar alguém, homicídio simples, mas também nos outros, vamos ter que identificar o ânimos daquele agente, né, o ânimos agente, né, e verificar qual que era a idade comportamental que aquele agente teve, né? Sendo que no homicídio, como eu disse, diferente dos outros crimes contra a vida, o elemento subjetivo pode ser o dolo, nas suas modalidades de primeiro e segundo grau, e também o eventual, e pode também ter a questão do homicídio culposo, né? Também o crime de homicídio admite essa modalidade. Sendo que, vamos então relembrar aqui um pouquinho dolo, culpa, algumas questões básicas que são importantes, eu acho. Sendo que o dolo, em sentido técnico, é somente a vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito. Então, basicamente, o dolo é constituído por dois elementos, né? O cognitivo e o volitivo. Sendo que o cognitivo é o conhecimento do fato e do fato constitutivo da ação típica, né? E o volitivo, o elemento volitivo, a vontade de realizá-lo. Então, assim, a consciência elementar do dolo deve ser atual, efetiva, ao contrário da licitude, que pode até mesmo ser potencial. Isto é, então, a consciência deve ser atual, deve estar presente no momento da ação, quando ela está sendo realizada. Aqui eu estou falando de dolo, dolo genericamente, sentido amplo, mas essa informação ela já é muito importante. A consciência atual deve estar presente no momento da ação. Guardem essa frase, daqui a pouco a gente vai falar rapidamente das modalidades de homicídio do dolo, quando há dolo eventual, né? E isso aqui é importante. Essa consciência dolosa deve ser atual e deve estar presente no momento da ação. Aqui estamos com vocês estudando para a Defensoria Pública, nada mais são que a Defensoria Pública nada mais é do que a advocacia, só que uma advocacia, abre aspas, públicas para pessoas que não têm cidade de financeira de arcar com a sua defesa. Então, se torna importante a gente ter esses conceitos muito claros e diferenciar modalidades de dolo, de culpa, de forma clara, de forma robusta, para que a gente não caia na facilidade que se vê por aí, e se vê muito na prática, de que tudo que acontece é dolo eventual. Tudo que acontece é dolo eventual. Alguém morreu, parece do Ministério Público, não estou falando isso para denigrir o Ministério Público, nada disso, até porque existem profissionais maravilhosos lá, conheço muito, sou amigo de alguns, e não só do ponto de vista pessoal, mas também técnico, pessoas com conhecimento técnico, mas é muito importante fazer a lição de casa e ter esses conceitos básicos de direito penal 1, de parte geral 1, para que, na prática, não sejam perpetradas injustiças, onde, por ser de modo muito simplista, de modo muito descompromissado, se coloca como se tudo que acontecesse fosse dolo eventual. Então, o dolo, de modo geral, deve conter nele uma consciência atual, deve estar presente no momento da ação, quando ela está sendo realizada. Claro que quando eu falar de dolo eventual, nós vamos ter mais um pouquinho esse conceito, mas ter essa ideia já de início é importante. Então, o dolo, de forma geral, no crime de homicídio, consiste na vontade livre e consciente de realizar a conduta dirigida à produção da morte de outro, o animus necandi. Sendo que o dolo, então, aqui vai ser a vontade de realização, né? Com base no conhecimento dos elementos do tipo concorrentes no momento da prática da ação e na previsão da realização dos demais elementos do tipo, entre eles também em relação de causalidade entre ação e resultado. Então, eu sempre digo previsibilidade, né? Previsibilidade é um termo importante. Há de ter previsibilidade. Por que eu fico pegando muito nessa tecla? Porque quando a gente vai falar de dolo eventual, qual que é a resposta padrão que qualquer pessoa vai ter para vocês quando vocês perguntarem o que é dolo eventual? Vou falar, a gente assumiu o risco. Assumir o risco não diz nada, né, gente? Vamos concordar aqui, vamos pensar que assumir o risco não diz nada. Você assume o risco diversas
em diversos momentos do seu dia, né? E nem por isso você quer cometer um crime. Você assume o risco quando você pega o seu carro para dirigir, quando você com pressa atravessa no sinal, enfim, assumir o risco que a gente faz o tempo todo. Essa é o grau de previsibilidade. Para mim, eu sempre digo que quando eu vou pensar em dolo para discutir homicídio, por exemplo, a questão da prática do homicídio, se a pessoa teve dolo ou não, eu tento pensar até que ponto há previsibilidade na conduta. E isso na conduta e no resultado. A previsibilidade do resultado. E isso é importante não só no homicídio qualificado, em que, por meios, por motivação, seja mais evidente. Mas é importante também aqui, logo, na análise do homicídio simples do caput. Né? Então, previsibilidade, guardem essa palavra. Sendo que, no delito de homicídio, o conhecimento do dolo compreende a realização de todos os elementos descritivos e normativos do nexo causal, do evento morte, da lesão ao bem jurídico, dos elementos de autoria da parte 1, dos elementos objetivos, das circunstâncias agravantes, atenuantes, qualificadoras, que supõem uma maior ou menor gravidade de injusto, e até mesmo dos elementos acidentais do tipo. Há de se ter, então, no mínimo, uma previsibilidade sobre tudo isso. Sendo que o dolo, seja ele direto ou eventual, então deve ser simultâneo à realização da ação típica, pois é a vontade da realização do tipo objetivo que vai possibilitar a presunção de possibilidade de fluir no curso causal. Veja, por que eu falei que previsibilidade é uma palavra importante? Se eu não tenho o mínimo da previsibilidade, né, na minha conduta, então também não tenho possibilidade de fluir no curso causal. Eu não tenho a possibilidade de influir nesse curso, de evitar aquele resultado lesivo depois de iniciado, porque isso não há previsibilidade. Entenderam por que essas palavras, até mesmo no meio jurídico, até mesmo magistrados, advogados, defensores, professores, né? Todos nós, às vezes, não damos importância para os conceitos. E eles são tão importantes. E os desdobramentos práticos que eles trazem são imensos. E não só práticos, eles, em provas cada vez mais concorridas, como nós estamos tendo da defensoria e de qualquer outro concurso público, podem ter certeza que são esses conhecimentos conceituais pequenos, esses detalhes que farão diferença na aprovação, né? Farão diferença em as pessoas que estarão ocupando os postos, né, daqui a algum tempo. Sendo assim, nesse raciocínio, seguindo nosso raciocínio, é perfeitamente admissível o delito de homicídio por omissão, sendo que, para que configure o homicídio como delito omissivo impróprio, ou comissivo por omissão, como algumas pessoas chamam, vai ser exigida a presença dessa situação típica consubstanciada na produção iminente de uma lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico vida, né? Se não realizada a ação dirigida a evitar o resultado. Então, essa capacidade concreta de ação que pressupõe o conhecimento da situação e pressupõe existir uma forma como se evitar esse resultado. Claro, que se inicia a partir do momento em que aquele sujeito ele estava numa posição de garantidora, né? Por isso que eu falei no começo, e vou pincelar várias vezes isso, a reflexão sobre o caso do menino Miguel, que para além dos seus efeitos políticos, sociais, de demonstrar o quanto a nossa sociedade precisa repensar em diversas coisas, ela também é um caso também que propõe pensamentos, propõe reflexões conceituais, dogmáticas, jurídico-penais importantes, né? Para muitas, né? Para muitas argumentações, para quem enxergava a conduta daquela... Bom, vamos ilustrar o caso do Miguel, que não sei se todos vocês sabem, mas acredito que sim, porque é um caso que ficou famoso, né? É uma criança de 5, 6 anos, agora vai me falhar a idade total dele, que ia estar com a mãe num condomínio lá em Recife, sendo que, em dado momento, de um dos dias de trabalho dessa mãe, ela desceu do prédio para poder ir brincar e passear com o cachorro da sua patroa,
sendo que isso fazia, em tese, parte daquela rotina de trabalho dela. E no contexto de pandemia, sem ter com quem deixar a criança, aquela criança acompanhava ela no trabalho, pelo menos nesse contexto de pandemia, né? Pelo que você sabe, não sei se era sempre. E quando ela vai para passear com o cachorro da sua empregadora, ela deixa a criança com a empregadora, com a sua patroa, né? Que por sua vez estava fazendo a unha, pelo que se sabe, naquele momento. Sendo que a criança, você fala, uma criança pequena, começa a querer a mãe. Quem já ficou com alguma criança alguma vez na vida sabe que isso é perfeitamente comum. E a patroa, um pouquinho agitada, leva a criança do elevador, coloca a criança lá dentro do elevador. Ao que parece na imagem, ela disse que não, mas ao que parece na imagem, ela aperta um determinado botão do painel do elevador, não sei qual. Aquela criança sobe, né? Acaba indo, ao invés de descer para o térreo onde estava a mãe, ela sobe para o 9º andar. Então ela estava no 5º, foi para o 9º, e consegue lá passar por diversos obstáculos que tinham lá naquele andar, até vir a cair na entrada, se não me engano, que se colocava aparelho de ar-condicionado, é de onde ela caiu. E, claro, veio a óbito do 9º andar, veio a óbito, infelizmente. Uma história triste, chocou bastante, né? Eu sou apaixonado por criança, tenho filhado, então, assim, me chocou também, impossível não ter chocado. Mas aqui trazendo para as questões de direito penal. E aproveitando esse gancho da reflexão sobre a posição de garante. Para quem colocava ela no homicídio doloso, seja com dolo direto ou com dolo eventual, para quem pensava dessa forma, e pessoas do nosso meio jurídico, acadêmico e da prática penal, muito respeitadas, pensavam dessa forma, e eu respeito imensamente também, considerava que essa empregadora estava na posição de garantidora, porque quando a mãe foi passear com o cachorro e deixando a criança com ela teria assumido essa posição de garantidora. Então, por isso, advogavam essas pessoas, sobretudo pela forma que ela trata a criança no elevador, pela configuração de crime de homicídio com dolo eventual. Muitos falavam de dolo eventual, outros apenas de dolo direto, né? Porque, afinal de contas, ela deixou a criança sozinha no elevador, subiu sozinha, enfim. Aí muitos caem, quando vão explicar isso, caem na tentação de usar o conceito assumir o risco. Assumir o risco. Aí, volto. Assumir o risco a gente assume diversas vezes no nosso dia a dia, e nem por isso a gente nos é imputado crimes. Não são imputados crimes, né? Então, assim, no primeiro momento, claro, muito chocado fiquei, muito triste fiquei. Cheguei até a pensar seriamente na hipótese do crime de homicídio doloso. Cheguei até a falar isso com meus alunos lá do grupo de estudos. E depois, quando veio a perícia, quando veio outras informações, principalmente a perícia, demonstrou que para a criança ter chegado onde ela chegou, né, naquele buraco especificamente que ela chegou e de onde ela caiu, infelizmente veio a óbito, não era tão fácil assim. Não era uma coisa, toda criança que subisse sozinha no 9º andar iria cair daquele buraco, entendeu? Porque pela perícia demonstrava que depois que a criança saiu do buraco, ela teve que abrir uma porta corta-fogo que existem nos prédios, sendo que essa porta corta-fogo ela só estava aberta porque estava com a fechadura, com a maçaneta quebrada, e por isso ela conseguiu entrar nesse espaço, e depois desse espaço ela teve que passar mais um obstáculo para chegar onde estava a grade, que ficava o aparelho ar-condicionado. Sendo que lá também ela caiu, infelizmente, porque não estava da forma como deveria estar, como são instalados os ar-condicionados. Então, pensa aqui, qual que é a reflexão? Por que eu estou contando tudo isso? Então, não é só para contar uma história, né? E para, abre aspas, encher vocês com isso, fecha aspas. Não. É para pensarmos esses conceitos que eu estou dizendo. Só dizer que assumiu o risco, para mim, e usar desse conceito, só dizer que assumiu o risco, para usar para diferenciar a incidência de um dolo simples, um dolo eventual, para mim não parece suficiente. Porque elas podem nos levar, e em muitos momentos a cometer injustiças. E em muitos momentos, na prática da advocacia criminal ou da defensoria, se deparam com casos assim, onde o Ministério Público joga
dolo eventual. E, claro, se isso é da prática de advocacia, da prática de defensoria, isso vai cair no concurso de vocês. Ponto. Não é só assumir o risco. Tem o conceito que eu falei antes. Tem previsibilidade como uma coisa importante. A capacidade de representação na mente da pessoa, eu até cheguei a falar um nome bonitinho aqui, que fala o cognitivo, né? Enfim, lá nos elementos do dolo. Eu tenho aqui separado certinho para a gente conversar, mas para não perder o foco. Há de se ter não se perder de vista essa ideia de previsibilidade. Prever que é perigoso uma criança entrar no elevador sozinha e subir 9 andares, é lógico, óbvio. Quem já cuidou de uma criança na vida algum dia sabe que isso é perigoso. Lógico. Mas, tá, isso está no aumento de previsibilidade e ela assumiu o risco, é um fato. Mas, prever que a porta corta-fogo que existia naquele prédio estava aberta, e só estava aberta porque a maçaneta estava quebrada e que a criança ainda venceu mais um obstáculo e depois chegou numa área onde era a entrada do ar-condicionado, a gradinha, né, a redinha. Posso estar até não contando a história exatamente com toda a riqueza de detalhes que tem no laudo, né, porque, enfim. Mas prever tudo isso, a porta de corta-fogo quebrada, a grade não do jeito que deveria estar, aquele buraco exatamente, isso tudo é muito detalhe, entendeu? Que são muitos detalhes que nós não podemos dizer de forma leviana que aquilo passou no grau da cognição, na previsibilidade daquela pessoa, daquela patroa. Eu estou usando esse exemplo porque esse exemplo é um exemplo atual que a maioria até ouviu falar, que é interessante para te usar no estudo da dogmática, mas que se aplica em diversos outros casos, diversos outros modos. Amanhã, quando trouxer questões, nós podemos até conversar mais profundamente sobre isso. Em que só dizer que se A ou B assumir um risco não quer dizer absolutamente nada, né? Ou quer dizer alguma coisa e não é o suficiente. Nós precisamos ver outras coisas. Estou trazendo reflexões para a gente refletir da importância desses conceitos, tá? Não estou trazendo ideias fechadas. Como eu disse, só no meu grupo de estudos, que tem alunos maravilhosos, tiveram umas 3, 4 posições diferentes, todas elas muito bem fundamentadas. Mas estou aqui trazendo para vocês refletirem e mostrar a importância desses conceitos, né? Afinal de contas, chegar aqui e falar que homicídio de matar alguém é muito simples. Temos que ir além, né? O concurso de vocês vai cobrar além, né? Então vamos lá, voltando nessa questão do dolo e indo mais a fundo, né? Deixa eu só me organizar aqui, gente. Então, vamos lá. Eu ia lembrando bem rápido de continuar na nossa questão mais específica do homicídio mesmo. Dolo pode ser direto. Pode ser direto. Então, no direto, o agente quer o resultado representado como fim de sua ação e toda a vontade é dirigida à realização do fato típico, sendo que o objeto desse dolo direto é o fim proposto, os meios escolhidos e os efeitos colaterais representados, então, ainda no âmbito cognitivo daquela pessoa, daquele agente, como necessários à realização do fim pretendido, sob 3 aspectos. Sendo que o primeiro é a consciência. Então, consciência igual à representação daquele resultado, dos meios necessários e das consequências secundárias. Isso aqui, essa informação, ó, a consciência, a representação dos meios necessários. Vejam que aqui reside um mecanismo importante para quem está atuando com a dogmática jurídica penal. Quando eu digo que tem que ter, para ser dolo, tem que ter a consciência dos meios necessários, isso vai ter interferência direta na existência ou não de uma qualificadora, por exemplo. Sobretudo uma qualificadora de meio, né? Como, por exemplo, o fogo, o veneno, o explosivo. Isso vai ter consequência. Para que eu possa dizer que é direto, eu vou ter que ter que aquela pessoa tenha mesmo aquele meio, aquela circunstância, como sendo uma necessária para alcançar o seu fim perseguido. O segundo aspecto sobre o qual deve ser analisado,
o querer, a ação, o resultado e os meios. Então, o querer, a ação, o resultado e os meios. A gente tem que querer a ação, o resultado e os meios. Quando eu conjugo essas três coisas, eu vou poder já vislumbrar, ou não, sim ou não, a incidência de uma qualificadora, por exemplo, de meio. Só aqui abrir o computador. Terceiro aspecto. Anuir na realização das consequências previstas como certas, necessárias ou ainda possíveis. Isso é diferente, esse terceiro aspecto sobre o qual se deve analisar o dolo direto, ele é importante para poder diferenciar quando esse dolo é de primeiro ou de segundo grau. Quando eu digo que a gente precisa anuir, ter em mente, ter a consciência, querer e também anuir na realização daquelas consequências que são previstas como certas, necessárias ou possíveis. Então, a partir do momento que eu consigo verificar isso dentro dos dados concretos de um caso, eu poderia dizer que aquele dolo foi, por exemplo, de segundo grau. Né? A gente sabe que todas essas questõezinhas conceituais, elas influenciam como nós vamos analisar a culpabilidade. Enfim, sei que se vocês já tiveram essa aula, por isso eu não vou ficar me aprofundando nesse tema, porque sei que vocês já tiveram essa aula e tiveram pessoas maravilhosas. Vamos lá. Então, no dolo direto primeiro grau, temos o fim proposto pelo agente e os meios que são escolhidos diretamente para aquele fim. Então, é assim que eu vou poder dizer que um homicídio foi praticado, qualificado por motivo fútil. Aliás, eu falei de qualificadora de meio, né? Então, tinha como fim proposto e meio escolhido matar alguém mediante o emprego de veneno ou emprego de fogo, porque era isso que passava na cabeça daquele agente. Sendo que, ainda dentro da incidência do dolo direto, nós vamos ter o dolo direto de segundo grau, em que esses efeitos colaterais que eu estava falando vão ser representados, então, ainda no âmbito cognitivo, subjetivo do agente, como sendo a realização do fim pretendido. Né? E aqui vou remeter exemplos que o professor João nos dava quando ele deu essa matéria para mim, na parte geral, e ele falava isso do exemplo do navio. A pessoa que tem o fim de fraudar uma seguradora, a gente sabe que, aliás, não sei se vocês sabem, mas o seguro de um navio é uma coisa assim, quase sempre milionária. Né? E aí, a pessoa querendo, o agente com vistas a receber aquele seguro, assume tem como necessário, escolhe como fim e meio afundar um navio. Né? Afundar aquele navio, como se diz, planejar, né, a destruição daquele navio, daquele bem, para poder ter acesso ao seguro. Pensamos, não é bem teatral mesmo, mas é para ficar colado na cabeça de vocês. Sempre digo isso lá com meus alunos. Na monitoria falava muito isso. Exemplos esdrúxulos ajudam a gente a nunca mais esquecer, porque foi esdrúxulo e a gente lembra por causa disso. O navio, pense no Titanic atual, né? E aí, você com o olho, a gente de olho naquela renda, naquele proveito que ele pode tirar do eventual seguro por a embarcação ter afundado, ele assume como meio ele anui com a consequência de que para chegar no seguro, ele vai ter que afundar um navio que outras pessoas vão morrer também. Então, ele assume que aquele resultado, embora ele não queira matar aquelas pessoas, ele é aceito para que eu possa chegar ao meu fim, que é o seguro. Então, o agente aceita outros resultados que não a morte como necessários, tá bem? E vai seguir firme no seu propósito por conta disso. A questão do dolo eventual, né? Eu já falei um pouquinho, mas vamos lá. Só para conceituar, para vocês poderem anotar. A dolo eventual, quando a gente tem consciência do risco criado por seu comportamento, então tem consciência do risco criado por seu comportamento, considera seriamente a realização do tipo e se conforma com o resultado lesivo. São três coisas importantes. Consciência do risco criado, né? Então, é o famoso que as pessoas falam muito, assumir o risco, que, como eu disse, é importante ter esse conceito na cabeça, mas ele sozinho não resolve tudo, né?
considera seriamente, considera seriamente, ou seja, vamos trocar esses termos aqui. Quando eu estou dizendo de considerar seriamente, posso usar o termo que eu estou tendo previsibilidade do seu acontecimento, né? E mesmo assim, ele se conforma com aquele resultado lesivo e continua praticando a conduta. Acho muito claro no exemplo do eventual, e era até o exemplo que o João dava nas aulas, de quando a pessoa está praticando, o STJ entende assim também, na prática do crime, na prática do racha, né? E quando a pessoa fazendo uso dessa prática, acaba por atropelar alguém, essa pessoa vinda a óbito, né? E se fala em dolo eventual na jurisprudência do STJ. Para mim faz sentido, quando eu vislumbro essa situação, acho um bom exemplo, né? Claro que a pessoa que saiu dirigindo, vamos lá, a maioria de vocês de São Paulo, né? Eu, na verdade, não moro em São Paulo, mas vocês, a maioria, são de São Paulo. A pessoa que sai na Avenida Paulista, que correndo num carro a 140 por hora, é bastante claro que ela tem consciência do risco que ela está criando com o comportamento dela. Correto? Elas falam de assumindo o risco. E podemos dizer também que ela está seriamente considerando a realização do tipo, qual seja do resultado morte. Afinal de contas, quem já passou ali na Paulista sabe que é uma rua, uma avenida extremamente movimentada, o tempo todo tem pedestre, enfim, quase que em todos os horários. E mesmo assim ela se conforma. Aí entra a indiferença. A indiferença entra aí. Mas veja que o assumir isso é indiferente não faria sentido e não nos ajudaria a pensar no crime de homicídio doloso por dolo mental se eu não levasse em consideração que a representação daquele resultado pudesse ser previsível, houvesse o mínimo, pelo menos, de previsibilidade da prática da conduta. Sendo que, tudo isso, esses elementos, esses aspectos que nos ajudam a construir o entendimento, eles devem ser atual, devem ser quando da prática do ato. Né? Depois que eu já fiz, eu tomei minha ação, eu posso até ter caído em mim depois, né? Caído em si depois. A gente pode ter caído em si depois. Mas nada adianta se, quando ele praticou o ato, ele já não estava com sua plena consciência disso, já não tinha conjugado todos esses elementos que eu disse, de forma mais didática. A consciência do risco, como as pessoas chamam também de assumir o risco. A consideração, considerar seriamente aquele resultado, que eu aqui usei o termo previsibilidade, que é o mínimo de previsão, e por último, se conformar com esse resultado lesivo, se conformar. Né? Esses elementos, esses conceitos que nos ajudam a construir nosso raciocínio, eles têm que, mais do que conceitos, serem elementos quase que, não quero usar esse termo, tenho que pensar aqui uma coisa, eles têm que ser consonantes e atualíssimos com da prática do ato, que resulta na morte, tá bem? Então vamos lá. Seguindo. Eu acho que podemos seguir mais um pouquinho aqui, mais para frente já do que eu tinha planejado. Então, já falamos bastante aqui de dolo, e isso já nos levou a entender bastante o homicídio simples que está no caput. Passando a análise do homicídio privilegiado, lá previsto no artigo 121, parágrafo 1º. Vamos ler. Você, espero que esteja aí com o seu código, seja ele impresso no celular, enfim, como você quiser. Vamos refletir sobre o homicídio privilegiado. Só um segundinho. Foi. Então lá, no artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então,
o homicídio privilegiado ele é constituído por circunstâncias muito especiais que minoram, então diminuem a pena, tornando então uma espécie de uma exceção, né, de um privilégio mesmo, como ele bem chama, do homicídio. Só que, contudo, essas alimentares que ele traz ali, elas não se tratam de alimentares típicas de um novo crime, não se trata de um novo crime. O homicídio privilegiado não é um novo crime, mas sim se tratam de causas de diminuição de pena, que então não vão interferir em nada na descrição típica, da estrutura da descrição típica permanente do homicídio do matar alguém. Isso é importante por quê? Porque por não ser um novo crime, e esse é o motivo, mas sim causa de diminuição de pena, elas não se comunicam quando há concurso de pessoas, conforme o artigo 30 do Código Penal, na parte geral. Então, um dos motivos pelos quais as circunstâncias especiais aqui do artigo 121, parágrafo 1º do homicídio privilegiado, não se comunicam na hipótese de concurso de pessoas, é justamente porque não se trata de um novo crime, mas sim de apenas causas de diminuição, de apenas uma forma privilegiada, né? Então, guarde também essa informação de que elas não se comunicam, e esse é um dos motivos. Como eu já tinha dito lá atrás, mas só para deixar aqui anotado, o infanticídio, lá no 123, também não deixa de ser um homicídio privilegiado, também não deixa de ser. Sendo que o homicídio privilegiado está relacionado, como o próprio texto da lei disse, com os motivos determinantes do crime, que no caso são o valor social ou moral. O que é bastante contrário ao que acontece no caso do homicídio qualificado, que não necessariamente estamos qualificando um crime por conta dos motivos do seu cometimento. Existem também os meios empregados, existem, enfim, outras coisas que veremos. Então, vamos lá. Motivo de relevante valor social é aquele, né, que tem motivação e interesses coletivos. Eles extrapolam o pensamento único daquele agente, daquele que praticou o crime. Ou seja, essa motivação desse homicídio, ela vai se fundamentar no interesse de todos os cidadãos de determinada coletividade, ao contrário do que acontece no valor moral. Sendo que no valor moral, nós estamos falando de um interesse individual, particular do agente, né? Então, no motivo de relevante valor moral, é o valor superior, enobrecedor, que onde, né, dentro dessas circunstâncias, qualquer... Alguém entrou com áudio? Jéssica? Sem querer, professor. Quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, tá bom? Não, tudo bem, desculpa. Não, mas é que eu levei um susto porque eu tô de fone aqui. Aí levei um susto, mas tudo bem. Seguimos, não tem problema não. Vamos lá. Então, voltando à distinção. Gente, se vocês estiverem cansados, vocês podem falar, a gente faz uma pausa, se vocês tomarem uma água, enfim. Se bem que no computador vocês conseguem fazer isso todo o tempo, mas, por favor, digam se estiverem cansados. Vamos lá, então. No motivo de relevante valor social, como eu estava falando, é quando se tem uma motivação e interesses que são coletivos, fundamentam-se no interesse de todos os cidadãos de determinada coletividade, ao contrário do valor moral, que está calcado no interesse individual particular daquele agente. Enquanto que no moral é particular, como eu acabei de falar. Como, por exemplo, um exemplo clássico da doutrina, alguém que pratica eutanásia em alguém. Vocês sabem que eutanásia não é legalizada aqui no Brasil, né? Há várias discussões interessantes sobre o tema, né? Mas não é legalizada. Então, a rigor, quem faz, quem estaria cometendo crime. Mas dependendo da circunstância que isso é praticado, podemos dizer que se enquadraria aqui nesse privilégio. Vamos seguindo. E a parte final, né? Sendo que o motivo pode ser... Vamos lá. Logo, a parte final, lá do parágrafo 1º do artigo 121. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Ou, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. É a modalidade emocional, que deve ser imediatamente da injusta provocação
da vítima. Tem que ser de modo muito imediato. Sempre dava exemplo para os meus alunos lá, aliás, o familiar, né? Familiar, pode ser qualquer um. Então, o irmão, por exemplo, que descobriu quem foi a pessoa, né, o agente que praticou um crime sexual contra sua irmã, mas não necessariamente contra sua irmã, porque a gente sabe que poderia ser também contra seu irmão. E aí a pessoa fez da causa da vida dela descobrir quem foi o agente que praticou, que cometeu esse crime contra um familiar seu. Conheço casos e casos assim. A pessoa fez isso da causa da vida dela. Veja, quando eu falo aqui que a injusta provocação da vítima, ela pode ser um dos motivos de privilégio, ela deve ser imediata, né? Há o requisito de ser imediato. Se a pessoa fez daquilo a causa da vida dela e se passou um tempão até ela encontrar com aquela pessoa, até ela saber que foi aquela pessoa, até que ela encontrar aquela pessoa para ela poder revidar, não é mais imediato, né? Nós estamos falando mais de uma coisa imediata. O pessoal ficava triste comigo quando eu falava isso lá na monitoria, mas é verdade. Sendo que não se trata de isentar, né, de crime, isentar de pena, enfim, tudo mais, mas sim de atenuar, de ter uma reprovabilidade menor, né? Então vamos lá. Para que você reconheça, né, essa questão do privilégio, né, essa questão de ser logo em seguida a injusta provocação da vítima, sobre esse domínio da violenta emoção, essa provocação injusta, há de se ter essa motivação, para que você reconheça essa motivação emocional, tem que se ter três requisitos que são importantes, são os mais feitos na doutrina de jurisprudência. Sendo que, primeiro requisito, requisito número 1, que aconteça, ocorra esse crime, então, essa ação sob o domínio de violenta emoção. Essa emoção, ela tem que ser de uma ordem tão gravosa que o sujeito se sinta totalmente dominado por ela. Ou seja, o sujeito ativo deve agir sobre aquele ímpeto do choque emocional. Por isso que é imediato, né? Por isso que é imediato, porque tem que ser sobre o ímpeto daquele choque emocional. É famoso no português mais casuístico, mais corriqueiro, não deu tempo nem de pensar, né? Segundo requisito, anotem aí, que seja uma injusta provocação da vítima. Essa injusta provocação, ela deve ser de uma ordem tão gravosa que justifique, com o consenso social, essa repulsa do agente, essa indignação, né? E essa injusta provocação não se confunde também, isso é muito importante, não se confunde com a legítima defesa, né? Não se confunde com a legítima defesa. Isso é importante porque as consequências são muito diferentes. Aqui nós estamos falando de uma causa de diminuição de um privilégio, né? Enquanto que se eu falo de legítima defesa, eu estou falando de uma excludente de licitude, né? Então, aqui nós continuamos no crime, só que com uma reprovação menor, lá não se há nem de falar mais em crime. Coisas simples, mas acreditem vocês, nessas coisas simples estão os detalhes de uma prova de concurso público, sobretudo na prova objetiva na primeira fase, né? Terceiro requisito para que se possa falar desse privilégio motivacional, independente da motivação, é o quesito da imediatidade, né? Como eu já falei, mas vou repetir. Há de ser imediato, tem que ter a imediatidade entre a provocação e a reação. Sendo que tem que ser imediato, ou seja, é necessário que entre a causa da emoção, essa injusta provocação que o agente fez contra aquela pessoa, praticamente não tem intervalo entre essa injusta provocação e essa atitude de, abre aspas, revidar. Tá bem? Só pensando aqui se eu já vou esgotar essa parte.
isso também é importante porque se essa emoção, então, ela for menor e ela apenas influenciar na prática do crime, não for logo em seguida a injusta provocação da vítima, então não vai se tratar mais de privilegiadora, de privilégio. Vai ser usado como atenuante genérica, né, prevista lá no artigo 65, inciso 3, nessa última parte. Então, vocês vejam que existem bastante consequências de ordem prática, de ordem de aplicação de pena, enfim. Vamos lá. Vamos falar agora sobre homicídio qualificado, tá bom? Então, considera-se homicídio qualificado quando ele é impulsionado, está lá previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos. Então, quando ele é qualificado, vamos pensar no contexto geral. Se impulsionado por certos motivos, se praticado com recursos determinados, ou meios que denotem crueldade, né? Insídia, perigo comum, enfim, vai depender se estamos falando de motivação ou de meios. Ou por fim, né, por último, se aquele homicídio foi praticado com o escopo de atingir fins que são especialmente reprováveis, como alguns que são citados aqui no Código Penal, a ocultação, ou impunidade ou vantagem de um outro crime, enfim. Sendo que no nosso Código Penal, a premeditação ela não é incluída entre as qualificadoras, né? Sendo que premeditar algo não significa que aquela premeditação será necessariamente de forma fria e calculista. Se assim o fosse, poderia estar entrando no campo da vingança, no campo de outras coisas, traição, que são previstas aqui na nossa qualificadora. Por isso que premeditação não é uma coisa que vai qualificar o crime, até porque o crime de homicídio, até porque, se você parar para pensar, quase sempre é um termo forte, mas em muitos dos casos, a pessoa que praticou um homicídio, ela pode ter mesmo premeditado, ter pensado em todos os atos preparatórios, toda aquela coisa que a gente vê quando a gente entra numa sala de direito penal, né? Mas digamos que isso já estava marcado na questão de se cometer o crime de homicídio. E se você considerasse que premeditar seria mais uma hipótese de qualificar, nós estaríamos aí correndo o risco de incorrer até mesmo no bis in idem, né? Por isso que o nosso código não recebeu esse entendimento, que existe em outros lugares do mundo, mas não aqui. A qualificadora lá do inciso segundo, né, motivo fútil. Inciso primeiro, inciso segundo, motivo torpe, inciso primeiro, e inciso 2, motivo fútil. O motivo fútil, inciso 2, é aquele que ele é muito insignificante, ele é desproporcional, ele é flagrantemente desproporcional, desculpem, ou inadequado, né? Quando se coloca aquele motivo junto com a ação ou a missão que foi perpetrada pelo agente. Então, um exemplo bobinho que as doutrinas dão, mas que também ajuda a pensar aqui, sobretudo para não confundir com o torpe. O vizinho que, depois de muito brigar com seus vizinhos de prédio, né, por conta de som, de barulho, esse tipo de coisa que quem mora em prédio conhece bem, acaba por realizar o homicídio do seu vizinho, mata aquele seu vizinho. Vejam que é totalmente desproporcional você, por conta de um som alto, matar alguém, né? É totalmente desproporcional. Vejo que essa semana que passou, semana passada, estava eu no no horário, né? Não tinha quase ninguém lá por conta desse horário do almoço. Estou lá almoçando, de repente vejo duas mulheres desesperadas na porta do meu escritório. E eu, sem entender o que estava acontecendo, fui abrir o portão para ver o que estava acontecendo. Chego lá, as duas mulheres gritando, desesperadas. Moço, ele vai matar. Deu, moço, matar quem? Quem vai matar quem? Me explica o que está acontecendo. Vejam que era uma briga de trânsito entre um taxista e um Uber, sendo que essas duas moças que chegaram no meu escritório
eram as passageiras do Uber. E a briga entre os dois, entre o motorista do táxi e do Uber, era porque o motorista do Uber usou a faixa de taxista lá da rua que é uma escritório, tem lá os carros pararem, né? O estacionamento, digamos assim, e porque o motorista do Uber usou aquela faixa. Então, ele sacou uma arma, era uma arma branca, uma faca, e foi para cima do motorista do Uber, né, o taxista, para cima do motorista do Uber. E isso era a hora do almoço, meio-dia e pouco, a rua inteira parou para entender o que estava acontecendo. E aquela briga aí, aquela luta foi um tempo, na verdade. E entendeu? Estão falando aqui de motivo fútil, né? Uma pessoa que está matando, que foi para cima, né, com intenção de, no mínimo, causar lesões, né? Em alguém, porque esse outro alguém parou na faixa, né? Para o taxista. E não parou assim ad eterno, parou para descer as duas passageiras que tinha chego lá no meu escritório, que inclusive foram desesperadas no meu escritório, para vocês verem. Eu acho que uma brincadeirinha, né? Os casos chegam na porta do advogado criminalista. Brincadeira, claro, porque, na verdade, ali não entendi direito o que aconteceu, né? Não se tratava de cliente, mas pensem, guardem esse exemplo para poder pensar em motivo fútil. Enquanto que o motivo torpe é um motivo abjeto, um motivo indigno, desprezível, né? Que repugna, o que ele vai trazer é um sentimento de repudiar por questões éticas, né? Então, ele provoca acentuada repulsão pela eventual ausência, né? Assim, entender? A lei entende assim, pelo menos, todo esse julgamento moral que a lei traz, toda essa carga moral que a lei traz, pela ausência de sensibilidade, digamos assim, desse executor. Né? Um exemplo também pode ser homicídio praticado para receber herança ou por vingança, né? Há um questionamento, no caso aqui do motivo torpe, né? Se essa recompensa, né? Essa recompensa que motiva esse crime, ela tem que ser necessariamente só de ordem material ou se poderia se incluir retribuições que não tenham valor necessariamente patrimonial, né? Contudo, o entendimento que tem prevalecido majoritário é que para dessa qualificadora, a recompensa ela deveria ter um conteúdo econômico, né? Assim, os motivos não econômicos não estariam dentro dessa qualificadora. Contudo, né, embora os motivos não econômicos não sejam o suficientes no entendimento majoritário para agregar, para se cindir essa qualificadora, o juiz ainda poderia, em tese, pelo menos para quem defende isso, há um motivo não econômico quando da fixação da pena base, lá conforme o artigo 59 do Código Penal. Né? Esse é o entendimento que tem prevalecido, pelo menos na jurisprudência e na doutrina. De todo modo, o importante mesmo, o que é importante, o que vocês precisam fixar na cabeça de vocês, com todo respeito, quando vocês pensarem em homicídio por motivo torpe, é que a recompensa deve ser o motivo pelo qual se deu a ação delitiva. Essa recompensa ela tem que ser o motivo, tem que ser o motivo determinante para a prática desse crime. É muito comum pegadinhas com essa questão da qualificadora do fútil, do torpe, que pode ser muito amaliada, muito cotejada com vários elementos, vários argumentos dentro de uma questão objetiva, principalmente, e pode te levar a algum erro, né? Então, pensem que, quando eu falo de motivo torpe, né, como diz lá o nosso querido inciso primeiro, a gente paga promessa de recompensa ou por outro motivo seja torpe. Então, a gente paga dinheiro, né, ou promessa de recompensa ou por qualquer outro motivo torpe. Eu estou falando de recompensa, sendo que essa recompensa ela tem que ser o motivo pelo qual se dá o crime, né, um motivo determinante. As qualificadoras pelos meios, pelos modos de execução, né? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, né? Lá, quando está falando nesse terceiro,
com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar o perigo comum. Vamos lá. Quando eu estou falando de fogo, é muito lógico, é muito claro, né? Veneno também, explosivo. Agora, quando eu chego lá e cito aqui o Código Penal, você também insidioso. É aquele dissimulado em sua eficiência maléfica, que parece para a vítima ser algo bom e que no final a levará ao resultado ruim, que é o da morte, né? Então aqui está na simulação, em ser dissimulado, em ser falso, ligado com falsidade, tá bom? O meio cruel é o que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima ou revela uma brutalidade fora do comum. Gente, esse meio cruel é muito importante. Quando, nas aulas que dou, né, mas sobretudo quando a gente pega casos concretos, as pessoas têm muita dificuldade, de modo geral, não só as pessoas estudantes, meros estudantes como nós, né, como é o meu caso também, mas até mesmo magistrados, enfim, pessoas que estão aí na atividade do direito, em diferenciar quando estou falando de tortura, né, quando estou falando de meios que são cruéis porque tem uma lógica de tortura, e quando estou falando de uma hipótese de homicídio qualificado. Né? Vamos lá, inciso 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Então, meios cruéis, meios que remetem à tortura. É importante, por isso eu gastei tempo com vocês falando de dolo, entender qual era o dolo naquele caso concreto. Né? É o ponto de partida, gente, é o ponto de partida. E muitas vezes o ponto de partida aqui no homicídio é demais. Porque se a intenção era torturar, estamos falando de crime lá da lei de tortura, vai me fugir o número agora, né? Lei 94, alguma coisa. Lei de tortura, que dá tortura se resulta a morte. Então, é uma tortura seguida de morte. Quando o dolo é torturar, né? E a morte não é o resultado perseguido, mas é um resultado que acabou ocorrendo em decorrência da atitude da tortura, em decorrência da tortura, né? Enquanto que aqui, quando eu estou falando de qualificador de crime de homicídio, é porque o fim perseguido pelo agente é o de matar, é o de retirar a vida. E a tortura, ela entra aqui como meio, e não como fim, né? Enquanto que, quando eu estou falando das previsões lá da lei de tortura, vocês podem olhar depois, eu estou falando de uma pessoa que tinha como objetivo torturar. E que a morte foi um meio ali, foi um fim, pode ter sido aceito, mas não um fim perseguido. Por isso, os conceitos de dolo são importantes, porque essas coisas fazem as pessoas errarem, questões fazem errarem, imputações em casos concretos, e é preciso ter esse limite, né? Tinha um exemplo bom também quanto a isso. Pensem vocês, um contexto prisional, uma cadeia, né? Eu não gosto desse termo, mas, enfim, um contexto prisional. Um detento, uma pessoa, um apenado, comete lá alguma estripulia, digamos assim, que atrapalha todo o ambiente daquela unidade prisional. E aí os agentes penitenciários resolvem dar um castigo. Os agentes penitenciários resolvem dar um corretivo. Né? A imensa maioria dos agentes penitenciários são pessoas excelentes, e profissionais sérios demais. Mas esse exemplo é um exemplo que pode fixar na cabeça de vocês. E se faz lá um corretivo no modo nada legal, nada dentro dos ditames legais, e aquela pessoa vem se machucar, por exemplo, de tanto ter apanhado, desencadeou uma hemorragia interna. E como esse ato de agressão, logicamente é um ato ilegal, não vai ser o carcereiro, não vai ser a pessoa que tomou aquela atitude contra a lei que vai fazer o registro junto à equipe médica da unidade prisional ou junto ao hospital. Você pode ter certeza que não vai ser. Só que daí, para esconder essa ilegalidade anterior,
de agredir, aqueles pacientes deixam aquele detento, depois de ter sido agredido, depois de já ter essa agressão iniciado uma hemorragia, eu deixo aquela pessoa dentro de um lugar isolado, onde ela vai ter menos contato com o resto dos presos, e até mesmo com os próprios carcereiros, de modo a deixar ela lá de castigo pensando na vida, né? O que, claro, é muito reprovável. É reprovável no meu exemplo e é mais reprovável ainda na prática, né? E a pessoa vem a falecer em decorrência daquela hemorragia causada, ou se não daquela hemorragia propriamente dita, mas de uma infecção que por conta de ir para um lugar que não era adequado, para ficar escondido, digamos assim, e ela vem a falecer. De vocês, qual era o dolo que existia aqui? Não me parece que era um dolo de tortura, né? Alguns falam de dolo de alguns dos meus alunos me faziam refletir sobre a possibilidade de imputação de maus tratos também. Tá, até aceitável, dependendo do caso concreto. Mas aqui para nossa aula, o que importa? O dolo, seja ele um dos dois que eu citei, ele não é o de matar, propriamente dito. Não há dolo de jeito. Algumas pessoas podem falar de dolo eventual. Alguns alunos meus sempre falavam disso. É possível, sim, em alguns casos, esse mesmo exemplo que eu estou dando. Mas dependerá. Dependerá do quê? Dependerá daquela palavrinha-chave que eu falei no começo da nossa aula, que é o mínimo da previsibilidade. Só assumir o risco não diz tudo. É preciso o mínimo da previsibilidade. Tá bem? Então, acho que assim, desse modo, ficou claro. Espero, pelo menos, né, gente? E por último, aqui, nossa análise aqui, a qualificadora pela conexão. Então, lá no inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Aqui pressupõe a existência de mais de um crime, né? E entre esses crimes há de se ter a conexão teleológica de meio de fim, ou pelo menos consequencial, de causa ou de efeito, né? E o agravamento de pena por conta da sua maior culpabilidade. Né? Por isso se coloca aqui. Só que, para que se impute essa qualificadora, essa hipótese do homicídio qualificado, essa conexão também ela tem que ser muito clara, né? Eu não posso dizer que só porque, no plano fático, a gente praticou um crime A, necessariamente o B foi também. O B foi para esconder aquele crime A, o primeiro. Não, eu tenho que demonstrar isso de forma cabal. Né? Afinal de contas, a diferença de você imputar alguém um homicídio simples ou imputar alguém um homicídio qualificado é bem grande. Né? A diferença vai trazer consequências de pena, enfim, nenhumas consequências, né? Nenhum reflexo. Hoje, para a gente encerrar o nosso papo de hoje, porque eu pedi para a Francisca, aquela pessoa dividir a nossa aula em 2 dias, porque tendo muita informação, né, de uma mesma coisa. Então, amanhã a gente vai continuar um restinho que faltar aqui de homicídio, vai falar de infanticídio, de induzimento suicídio e de aborto, né? Mas chegando aqui na última qualificadora que eu quero falar hoje, né, que é a questão do feminicídio. Então, pensamos em feminicídio. O feminicídio lá previsto no inciso 6º do artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 121. Qualificado quando praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, o feminicídio ele pode ser definido como sendo uma qualificadora do crime do homicídio, motivada pelo ódio contra as mulheres, que deve estar caracterizado, então isso é importante, por circunstâncias específicas em que o pertencimento da mulher ao sexo feminino é o ponto central dessa prática do delito. Então, entre essas circunstâncias que vão demonstrar que o ponto central da prática do delito é a condição de gênero, são por exemplo, os homicídios perpetrados no contexto de violência doméstica familiar e o menosprezo, discriminação à condição de mulher. Então, inclusive, lá previstos no parágrafo 2º-A, né, desse artigo 121, que trouxe esses requisitos. Considera-se que a razão, lendo, né,
considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Né? Então, foi um acerto da lei, né, que deixou isso de forma bastante clara, com critérios objetivos, para que não restassem dúvidas. Né? Mesmo assim, algumas pessoas ainda se levantam na prática com questionamentos que são até infundados a respeito disso. E para que se configure, então, essa qualificadora do feminicídio, né, a acusação, o MP, o assistente de acusação, ou então o querelante, né, deverão ter provas incontestáveis de que aquele crime que foi cometido contra a mulher ocorreu por razões da condição de sexo feminino. Então é importante isso. Nem todo homicídio praticado contra a mulher se trata de homicídio em contexto de feminicídio, qualificado por ser um feminicídio. Há de se ter essas questões objetivas, né? Esses requisitos objetivos. Quem critica essa lei é porque não estudou ela a fundo, né? Amanhã eu devo seguir mais aprofundado sobre o feminicídio. Por hoje, eu acho que eu vou abrir agora para perguntas, para ver se vocês têm algumas perguntas a serem feitas. E a gente vai encerrar por aqui hoje, né? E amanhã a gente continua no restinho que falta do homicídio. Falaremos ainda sobre os outros lados dos crimes contra a vida. E a gente vai encerrar amanhã todos, se Deus quiser. Então, vou abrir aqui agora. Vocês são todas vergonhosas. Na verdade, eu não vejo o rosto de ninguém. Fico aqui dando aula só para a câmera. Né? Eu queria abrir a perguntas. Pessoal, tem algum questionamento a ser feito hoje? Amanhã a gente vai discutir provavelmente mais sobre casos concretos, sobre questões, para fazer um fechamento bem legal. Né? Ninguém? Silêncio? Vamos lá, professor, eu tenho, Everton. Uma coisa que eu acho bem maluco assim, na doutrina em si, ou como a lei expõe na questão do dolo, essa questão do dolo eventual, que eu não vejo como uma pessoa pode pensar com o dolo eventual. Não é a forma que a gente costuma pensar. Então eu vejo ela criticamente como muito mais como uma criação doutrinária, tentando imbuir na pessoa esse tipo de conduta, do que a pessoa necessariamente ter esse tipo de conduta. Porque eu não consigo visualizar uma pessoa pensando com o dolo eventual. Everton, faz muito sentido o que você está falando. É por isso que você, com certeza, até porque você conversou comigo antes, se você gosta desse tema, você deve ter percebido que que eu usei um termo que muitos doutrinadores não usam, que é de falar de previsibilidade com esse nome, previsibilidade, para falar de dolo eventual, para falar de dolo de modo geral. Porque eu, na prática, dando aula disso várias vezes, percebi isso que você disse, né? É difícil, como eu vou dizer que a pessoa pensou com dolo eventual? Na verdade, uma das coisas mais difíceis do direito penal é justamente porque a gente, quase todo tempo, precisa, a partir de técnicas, de institutos jurídicos dogmáticos, entrar de alguma forma, entre aspas, na cabeça das pessoas. E isso é extremamente impossível. Né? O que a gente faz é criar categorias jurídicas que tornem a aplicação do direito, em tese, pelo menos, algo mais palatável, mais palpável e que possa ser instrumentalizado. Por isso, eu falava com os meus alunos, e você talvez não vai encontrar isso em doutrinas, que não se pode nunca descartar, nem quando eu estou fazendo análise no âmbito do tipo subjetivo, ainda que pouco, ainda que de premissa somente, da sua também objetividade, do seu caráter também objetivo. Estou falando isso, me entendam, em termos didáticos, o que eu quero dizer. Essa representação ela tem que estar além da cabeça da pessoa, porque falar que aquela pessoa pensou assim é difícil. Falar que a pessoa pensou com dolo eventual é impossível. Mas essa previsibilidade objetiva também, não só de querer, não só do querer, mas também objetivo, de que
eu olhando a situação fática, olhando o plano fático, aquilo poderia ser pensado como resultado possível dentro do contexto. Por isso o exemplo do caso do Miguel. Não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu estou querendo dizer. Mas por isso eu dei o exemplo do caso do Miguel. Que eu também fiquei extremamente sentido quando aconteceu. Enfim, de dor mental, admito. Mas depois, refletindo, olhando a Felícia, olhando o caso mais a fundo, e vendo que, além de subir no nono andar, a criança teve que passar por uma porta corta-fogo, que só estava aberta, segundo a perícia, claro. Estou falando aqui tudo segundo a perícia. Só conseguiu porque a maçaneta estava quebrada, né? Só esse fato aqui, para mim, na minha opinião, dentro dessa questão de previsibilidade que eu estou falando, que para mim, pelo menos, faz sentido, não dá para dizer que a pessoa pensou com dor eventual, prevendo, de certo modo, e tendo como aceitável que aquela porta estaria quebrada. Né? Estaria quebrada a maçaneta, a criança conseguiu passar por lá. Uma criança de 5 anos, que conseguiu passar numa porta corta-fogo, porque tinha essa questão da maçaneta, e conseguiu passar em outro lugar, porque a grade não estava como deveria estar. Conseguiu entrar no lugar porque era o ar-condicionado e não tinha o ar-condicionado lá. Enfim, são muitas coisas específicas demais, né, que, para mim, não faz sentido dizer que estava no âmbito de previsibilidade, ainda que seja trazer aqui para a tipicidade objetiva alguns conceitinhos que são tradicionalmente pensados em tipicidade objetiva, né, na descrição das circunstâncias, enfim. Eu sei que isso, como eu estou dizendo, talvez você não leia dessa forma numa doutrina, mas quando eu penso em teoria eventual, para mim só consegue fazer sentido minimamente, e só é aceitável para mim, né? E faço isso nas minhas peças, e tem sido até que aceito, na maioria das vezes, se o mínimo da previsibilidade puder estar presente. Não dá só para ser subjetivo, afinal de contas, ninguém entra na cabeça de ninguém. Essa previsibilidade tem que se demonstrar no plano fático também, ainda que minimamente. Né? E aí entra o papel importante da perícia em muitos casos, enfim. É lógico que isso depende de caso para caso também, né? Esse caso que eu estou falando da criança é bem elucidativo, né? Nem todos os casos são assim. Registra-se total crítica ao contexto social, político, que tem total influência no que aconteceu com aquela criança. Mas aqui está dando para dogmática jurídico-penal, há de se refletir sobre isso e não se reflete sobre isso, porque, como você bem pontuou, doutrinas não aprofundam nisso, jurisprudência poucas vezes se aprofunda sobre isso, mas são teses muito importantes, que fazem sentido demais na advocacia, e que fazem sentido na defensoria, que vocês estão buscando. E, afinal de contas, o defensor público ele é um gado. Né? Então, há de se pensar isso. Como eu disse, eu aprendi isso um pouco com o João, que foi um professor. Os conceitos são importantes. Lá estará a boa atuação de um advogado. Lá estarão, né? Lá estarão os pressupostos para a atuação de um bom advogado, de um bom defensor, e também principalmente numa prova discursiva, por exemplo, de concurso público, seu diferencial vai ser mostrado lá, né? Na minha opinião. Tá ótimo, professor. Muito obrigado. Claro, totalmente eu sei que eu não fui, né? Porque o assunto não é claro. Mas espero que eu tenha te chamado à reflexão. Tá? Beleza, Everton? Beleza, obrigado. Então, gente, só o Everton falou. Eu acho que a gente pode encerrar hoje, né? Amanhã voltemos com o restante do Crimes contra a Vida. Vou ver se trago mais casos também para a gente discutir. E seguiremos depois na programação das próximas aulas que estão para vir, tá bom? Obrigado pela atenção. Desculpem alguma coisa, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de estar com vocês. E também eu estou acostumado a gravar aulas, dar aula online sem ver vocês, enfim, nessa realidade de não ter sala de aula, é uma coisa diferente para mim. Eu também estou aprendendo, me adaptando. Por exemplo, eu percebi hoje que aqui rende mais do que numa sala de aula, por exemplo. Então, dá para trazer mais assunto.
das próximas vezes, tá bom? Obrigado, gente, de coração.